Nas formas, traços e cores estão os caminhos para alcançar os sentimentos mais profundos. São emoções escondidas ou até mesmo desconhecidas, mas que vêm à tona por meio da arte. E agora esse tratamento está na rede pública de saúde. É que a arte-terapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, assim como a musicoterapia, que é o assunto do segundo bloco do programa. Hoje você entende como a arte e a música atuam no processo terapêutico. Está no ar mais um episódio da nossa série especial Práticas Integrativas no SUS. Olá, eu sou Ângela Filippini e sou arte-terapeuta. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Um prazer estar aqui com você. Obrigada, te agradeço aqui pela sua presença para a gente conversar sobre arte e terapia. A gente sabe que na década de 40, Anísio da Silveira foi precursora aí no uso da arte para o tratamento de pessoas com transtornos mentais, né, mais nesse universo da psiquiatria. Mas a arte extrapolou esse universo e hoje ela é usada como uma prática terapêutica para várias pessoas, em vários grupos, e agora está no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Fala um pouquinho, quem pode se beneficiar da arte-terapia? Então, Marcela, a gente pode justamente começar falando pela elegibilidade da arte-terapia, porque ela pode ser usada com sucesso desde a criança, passando pelo adolescente, o adulto até o idoso. Então, ela tem uma ampla elegibilidade. E quais são as vantagens de se usar a arte? Porque a gente tem a terapia ali, muitas vezes fundamentada na fala, mas a arte, ela pega outros caminhos para acessar essas emoções? Pois é, mas eu acho que a gente precisa só conceituar arte dentro de arte-terapia, porque às vezes as pessoas ficam aflitas, dizendo assim, não vou poder fazer porque eu não tenho jeito nenhum para arte. Não tenho talento. Não sei desenhar, não sei pintar, mas na realidade a gente está falando de arte como o processo criativo na forma mais ampla que você puder conceber. Então, às vezes, uma pequena linha torta será mais que suficiente para alguém comunicar o que precisa comunicar naquele momento. E é interessante, né, que quando você fala dos diversos grupos que podem se beneficiar, né, quando você precisa da fala para expressar seus sentimentos, muitos grupos ficam de fora disso, né? Muitas vezes, para crianças pequenininhas, a arte pode ser um caminho incrível para pessoas com transtornos mentais e também para nós que muitas vezes usamos a fala também para esconder alguma coisa, não conseguimos expressar muito bem verbalmente o que sentimos. Então, a arte é um caminho incrível para isso, né? Com certeza, pode atravessar situações em que a palavra não vai dar conta, porque nem tudo a gente consegue falar. Ou porque a gente tem muita vergonha, ou porque é muito doloroso, ou porque simplesmente a gente reprimiu e esqueceu e sequer se dá conta que isso está guardado, né, dentro do mundo emocional, e aí não pode ser transformado em palavra, mas pode ser transformado em imagem. E isso é incrível, gente, porque pode mesmo, né? A Ângela cedeu para a gente, trouxe para a gente uma imagem, um desenho, uma pintura, né? Que foi feita por uma pessoa que fazia um tratamento com ela. Eu vou mostrar aqui. Aí, Ângela, acho legal você mostrar como que, comentar um pouco a questão, o estado daquela pessoa e como isso está refletido nessa arte, né? Então, em arte-terapia, as formas e as cores, elas vão dando notícia de como a pessoa está num determinado momento, né? E à medida que mudam essas formas e essas cores, também dão notícia de que transformações a pessoa está podendo alcançar. Então, veja, Marcela, que aí a gente tem várias camadas como que encapsulando a pessoa, né? E ali fora, né, do lado direito, a gente percebe assim, uma pressão sobre essas camadas. Então, apesar de ser colorido, né, apesar de ser visualmente bonito, essa imagem dá notícias de um intenso sofrimento psíquico. Parece que a pessoa está ali sob pressão, Prisioneira. né? Prisioneira e sob pressão. E as cores também são cores, apesar de vivas, mas elas são muito fortes, passa uma certa urgência também. A partir disso, você consegue, então, e aí falando desse processo, né, que você conduz
numa sessão de arte-terapia? A partir disso, você vai trabalhando essas emoções, esses sentimentos? Tem conversa e tem diálogo também numa sessão de arte-terapia? Poderá ter ou não. Se aquela pessoa que está sendo acompanhada, ela tiver desejo de falar, ela falará o tanto quanto necessite. Mas algumas pessoas não querem falar rigorosamente nada, até porque elas não lembram ou elas não sabem. E a maneira de falar, comentou, então, né? será exatamente através das cores, das formas, desse desenrolar do processo criativo que vai gradualmente se transformando. E, Ângela, como é que é escolhido o material? Porque a arte é muito ampla, né? Sim. Então, Marcela, cada pessoa ela tem um estilo criativo. E nos primeiros tempos, quando a gente recebe as pessoas, nós vamos observar quais são os canais sensoriais que são mais abertos. Algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais táteis. As pessoas também, elas se sentem melhores com determinados materiais e linguagens expressivas e outras não. Então, tem gente que gosta muito de pintar, mas não gosta de modelar e vice-versa, né? Outras pessoas adoram colagens. Então, nos primeiros tempos, nós vamos fazendo experiências criativas para localizar esses interesses e essas possibilidades expressivas. Maravilha. E como é que acontece? Vamos mudar, que a gente tem uma sequência, né, Ângela, de imagens que falam um pouco, gente, de como é essa condução do arte-terapeuta para conseguir tratar e resolver o que aflige ali, o que está causando aquela perturbação, aquele sofrimento naquela pessoa que procura terapia. E aí, então, eu vou trazer essas imagens, Ângela, queria que você contasse a história dela e a gente vai também entendendo como é que você trabalha em cima disso, como é que é esse processo de terapia em cima do que se produz. A gente tem a primeira imagem ali, que é um rosto, né, um perfil, né, Ângela? Com essas cores. Queria que você contasse um pouquinho essa história e aos pouquinhos eu vou trazendo as outras imagens que complementam ela. Então, veja, essa é uma imagem muito simples, porque ela foi produzida molhando o papel e pingando. A pessoa não precisa ter habilidade nenhuma para produzir isso, né? Então, pode-se desfazer a fantasia de que para funcionar bem a arte-terapia é preciso uma habilidade artística. Não é. E essa imagem nasceu, na realidade, já em sequência de uma situação que a pessoa havia feito manchas muito escuras. E ela própria percebeu que aquelas manchas escuras tinham relação a uma situação difícil que ela estava relatando. E aí foi dada a ela a oportunidade de trabalhar com manchas mais claras. E aí foi ficando assim. Depois tem uma outra etapa, vamos colocar a próxima imagem, que a gente vê que isso já é uma outra sessão. É interessante para quem está nos assistindo entender que essa obra ela vai continuando, muitas vezes pode acontecer, né, ao longo das sessões, e essa própria produção vai transformando sentimentos e atitudes, né, de lá para cá e de cá para lá, né? Sobretudo, e vai propiciando a pessoa que atribua significados. Porque eu não sei se você se recorda que a primeira imagem era um pedacinho de um rosto. E aqui a gente já tem um ser humano até a cintura. Então, trabalhamos também com a possibilidade de contextualizar a informação, que ela vai evoluindo de ser um fragmento para poder ir fechando uma gestalt que vai falar com mais clareza de um determinado sentido simbólico. Vamos ver a próxima para você explicar essa história, dar conta dessa história do que aconteceu? Pronto. Aí você já tem uma figura humana, que da cabeça aos pés, cercada de coisas que são importantes para ela, né? E no caso da pessoa real que produziu isso, significava um retorno à sua origem, na medida que era uma pessoa que estava sofrendo muito por uma condição laborativa muito difícil. Problemas no trabalho. Exatamente, né? Em que ela não podia se vestir assim, nem viver assim, e que nesse momento, quando ela conseguiu compreender e fazer a ruptura com a situação anterior, ela conseguiu também fechar essa gestalt e produzir essa forma completa. Mas houve também, dá mais um pouquinho de detalhes, né? Porque tem um fundo azul, tem um ambiente que parece um ambiente de praia,
A roupa é uma roupa mais à vontade? Tinha um drama em relação a esse trabalho anterior? Sim, porque a pessoa veio de uma cidade litorânea, era surfista, e de repente foi parar numa situação que tinha uma condição laborativa muito limitadora, estava sofrendo muito, mas estava em conflito de deixar aquela trabalho, situação, e perder os seus rendimentos, enfim. E também para poder ficar nesse lugar, rompeu com suas ligações afetivas, e essa imagem mostra a pessoa voltando a todas as coisas que faziam sentido para ela. Sua parceria afetiva, a relação com a natureza e sua condição de morador de uma cidade litorânea que anda de sandália havaiana e vestido daquela forma. E ele conseguiu fazer esse salto da arte para a realidade? Ele conseguiu romper com essa situação que gerava sofrimento e fazer essa... Com certeza. Meses depois que a gente terminou o processo, essa pessoa me passou um e-mail dizendo que tinha feito um novo concurso, que ia trabalhar de bicicleta, que trabalhava meio expediente e que no outro período ia surfar, que era uma coisa que gostava muito de fazer. Olha que maravilha, né? É incrível como isso vem na produção dessa pessoa, né? Uhum. E ao mesmo tempo o desenvolver dessa produção e o trabalho com o profissional, com o arte-terapeuta, ajuda também, então, a tomar essa força, a tentar romper com essa situação que causa sofrimento. É mais Sim. ou menos por aí, né? As formas, na realidade, elas vão retratando as mudanças psíquicas que estão acontecendo no mundo interno do indivíduo. Perfeito. E ele próprio, que faz as formas, ele vai dialogando com aquelas notícias sobre si. Esse, basicamente, é o pressuposto de suporte desse processo. Muito interessante, muito bacana. Ângela, olha, quero te agradecer pela sua presença, por suas explicações aqui hoje, viu? Até uma próxima. Eu é que agradeço. E depois de intervalo você conhece a musicoterapia, mas antes, dá uma olhadinha na nossa dica. Acesse o site da União Brasileira de Associações de Arte-Terapia e conheça a cartilha de orientações para a inserção da arte-terapia no SUS. Pense numa música. Que sentimentos ela desperta em você? Quais lembranças te faz recordar? É normal que uma mesma música provoque reações diferentes em cada pessoa, mas uma coisa é certa: ninguém fica indiferente a ela. E é por isso que a música pode ser usada para tratar. Antes do intervalo, nós falamos da arte-terapia e agora a conversa é sobre musicoterapia. O Ligado em Saúde está de volta com a série especial Práticas Integrativas no SUS. Olá, eu sou Mariane Ozelame, musicoterapeuta. Trabalho num centro de atenção psicossocial aqui no Rio de Janeiro. Oi, Mariane, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por sua presença aqui com a gente hoje para falar sobre a musicoterapia. Por que a música é capaz de tratar? Como que se trata? Se faz terapia com música? Bom, prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Por que dá para tratar com música, né? Então, dentro da musicoterapia, a gente tem um conceito que chama musicalidade, que nós trabalhamos. E a musicalidade, assim, ela não se trata, por exemplo, de uma aptidão, de um talento ou de um conhecimento adquirido, né? Ela tem a ver com a nossa essência enquanto ser humano. A musicalidade, ela preconiza que nós, enquanto seres humanos, somos constituídos através de som. Porque quando a gente está lá, enquanto feto, enquanto bebê sendo gestado, a gente está imbuído dentro do universo sonoro, que são os líquidos amnióticos, batida do coração da mãe, do próprio bebê. Além, é claro, da paisagem sonora externa, aí na qual a mãe está inserida, né? Então, a gente parte desse princípio, que o ser humano é constituído de som em sua matriz existencial. Então, a musicoterapia, a música, ela abre canais potentes de comunicação, né? E muito rápidos, muito diretos,
por conta dessa característica muito singular da música, porque a música, o fazer, a experiência musical, ela não representa nada, ela não representa um sentimento, não é? Ela é ela é a própria experiência. Né? Eu sei que às vezes fica um pouco confuso de entender isso, mas quando aquele usuário está produzindo, está fazendo musicalmente, que é assim que a gente fala, né? Fazer musicalmente, ele está sendo o que ele é de fato. Quer dizer, o sentimento dele está ali, naquela ali, expressão. Puro, cru. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente fez agora no primeiro bloco arte-terapia. A música também vai mexer, vai mudar os sentimentos? Uma música para cada pessoa, trazendo uma lembrança ou mexendo com algum registro e mudando um sentimento? A música tem esse efeito na gente, tem né? Mesmo, né? A gente de sente, mudar, de mudar o humor, né? De ter um efeito sobre isso. Mas a musicoterapia não se restringe a isso. Claro, é muito maior, né? Porque ela vai partir do princípio da relação que aquele usuário tem com a música. Falando de uma sessão de musicoterapia, como é que você escolhe essa música ou esse ritmo? O que serve para cada pessoa? Também vai depender daquele estado emocional, do que ela precisa trabalhar? Como é que é isso? Bem... Falando, claro, de uma forma simples, assim. Eu acho que assim, um critério a não ser utilizado, né? Quando a gente pensa quem pode ou não se beneficiar com musicoterapia, né? O que a gente não utiliza. Se gosta ou se não gosta de música, se toca ou não toca algum instrumento. Não é necessário saber. Ou se canta ou se não canta. Isso não é necessário, isso não é uma premissa. O que a gente preconiza, quando a gente pensa, esse usuário pode se beneficiar, né, dessa modalidade clínica, é, por exemplo, a forma como aquele usuário se relaciona com a música. Né? Se ele consegue utilizar da música para se comunicar. E veja, isso não quer dizer gostar ou não gostar. É claro que se o usuário, né, não tem uma relação interessante com a música, mas tem, por exemplo, com outras linguagens artísticas, por que não potencializar as outras linguagens artísticas? Talvez não seja tão interessante. Eu acho que não se trata disso, mas a questão é como aquele usuário se relaciona e a forma e o uso que ele vai fazer daquilo. Assim, ele vai conseguir se expressar a partir do fazer musical? A gente vai conseguir abrir canais de comunicação com esse usuário? É possível atingir objetivos terapêuticos com aquele usuário através do fazer musical? Né? Então, é um pouco por aí. É claro que usuários, né, que tenham uma experiência marcadamente negativa em função muito dos quadros neurofisiológicos, há uma contraindicação para a musicoterapia. Porque, por exemplo, né, há estudos que vinculam, né, o aumento do quadro de convulsão dependendo do estímulo sonoro. Né? Olha como é potente a música, né? Exatamente. E potente para o bem e para o mal, né? Então, assim, tem que ser bem utilizada. Exato. É por isso que a gente reforça e sublinha o profissional musicoterapeuta, porque a música utilizada de forma equivocada pode também ter um efeito muito negativo na vida dos sujeitos, na vida daquele usuário que a gente está atendendo. E eu estou falando do usuário preconizando muito o SUS, né? Claro, que é assim que a gente chama, exatamente, né? Quem usa o Sistema Único de Saúde. Exatamente. Deixa eu trazer um exemplo, a gente está aqui falando, né? Mas nós fomos gravar uma experiência, fomos gravar uma sessão de musicoterapia em um centro de atenção psicossocial, CAPS 3, João Ferreira, aqui no Rio de Janeiro. E desde quando ele foi criado, 9 anos atrás, já tinha musicoterapia ali nesse universo das pessoas que sofrem de transtornos mentais. Vamos dar uma olhada. Gente, vamos lá pro grupo. Tem sido muito positivo o grupo de musicoterapia, porque quando a gente está cantando, a gente está
soltando as nossas loucuras que tá na nossa cabeça. Eu saio daqui em paz, flutuando nas nuvens, entendeu? Como se tivesse visto um anjo. Porque é muito positivo. O grupo de musicoterapia tem uma dimensão muito grande na nossa vida. Por ser um CAPS 3, é um CAPS que funciona 24 horas. Então a gente tem acolhimento noturno, né? A gente tem 9 leitos, né, para acolhimento noturno com pacientes graves em crise. E todos os pacientes que frequentam o CAPS, inclusive os que estão na hospitalidade noturna, eles vêm para a musicoterapia. Eu acho que isso faz a melhora do quadro muito mais rápido do que em qualquer outro lugar. Antigamente, antes de eu começar a frequentar musicoterapia, eu era um pouco mais agitado e agora, através da música, eu consigo ficar mais calmo para fazer as minhas coisas. Aqui o território, por ser um território violento, por ser um território que não conhecia CAPS, não conhecia o trabalho da musicoterapia, foi importante para resgatar esse sujeito que é muito silencioso devido à violência. E aqui dentro ele tem voz, então o grupo dá voz a ele. Abra a porta, quero entrar e ver que tudo que foi nosso se perder. Eu fui trabalhando isso com eles, a importância de estar nesse grupo, de estar se expondo através da música. E no grupo a gente prioriza história sonora do paciente, a história da doença, a história da pessoa. O musicoterapeuta ele fica mais como, eu fico mais como facilitadora para que esse sujeito apareça. Então ali eu falo para ele, qual a música de hoje? Qual a música que você tem hoje? Porque a música que ele traz sempre vai ser ligada com a história dele. Então o sujeito que aparece ali. A senhora hoje escolheu uma música para cantar. Fala para mim que música foi essa e por que a senhora escolheu essa? É um namorado que eu tinha. Meu genro foi o homem que eu mais amei. Mas não demos certo junto. Agora o Mazinho me quis, o Osmar, casei com o Osmar. Mas a senhora sentiu a vontade hoje de trazer essa história, trazer essa música para lembrar dessa história? Para lembrar dos dois, do Marinho e do Mazinho. Só que meu marido também faleceu. Também, olha quanta perda, tio. Perdi os 2 homens da minha vida. A música te traz lembranças também? Lembranças boas e às vezes um pouquinho tristes. Mas aí você consegue conversar com a Andréia, você consegue ir fundo nessas lembranças, nessas emoções. Sim. Isso te faz bem? Faz, porque assim ajuda a superar os meus medos e meus anseios. Como é que você sai de uma sessão dessa de musicoterapia? Renovado. Eu achei um barato. Eu adorei estar lá. Foi ótimo, realmente. E aquela senhora que comenta, que fala comigo ali, me marcou também, né? Porque você vê, ela trouxe uma lembrança, falou de perda, falou de dor, falou de escolha. Tinha tanta coisa embutida naquela música que ela escolheu, né? Exatamente. E como isso facilita que esses sentimentos venham à tona, né? Exatamente. A música que se escolhe, ela é carregada da história. Né? A música que se escolhe é carregada da história daquele usuário. E aquela história, ela é permeada por sentimentos todos, né? Desde os sentimentos, né? Uma sessão de musicoterapia, ela não está ali só para despertar sentimentos bons, ou só para aliviar, como ou o só Jorge para... falou. Exatamente. Ele foi brilhante na pontuação dele, achei... Aliás, todos, e eu né? acho todos. É. Mas eu achei fundamental, porque um deles falou assim, eu tô aqui, às vezes desperta sentimentos positivos, Às vezes sentimentos tristes, tristes. E é isso, porque a vida é disso, né? A vida é feita de dessa pluralidade de sentimentos aí. Então, a musicoterapia potencializa, né? É um micro espaço ali para se potencializar a comunicação, a expressão e a elaboração desse conteúdo subjetivo. E a gente, antes da matéria, você começou a falar dessa responsabilidade desse musicoterapeuta, né, dessa sessão, justamente por ter esses efeitos, né, justamente por você estar mexendo com sentimento, com memória, com lembrança.
Quem pode ser um musicoterapeuta, Mariane? Essa pergunta é fundamental, Marcela, porque não à toa também eu fiz essas marcações, né? A música usada equivocadamente pode sim ter efeitos negativos. Então, hoje, o musicoterapeuta, quem pode aplicar a musicoterapia é aquele profissional que fez uma graduação ou uma especialização em musicoterapia, em cursos reconhecidos pelo MEC, né? É importante dizer isso, reforçar isso, e principalmente afiliados às associações de musicoterapia de seus estados. Né? Então, nós temos órgãos de representação, de categoria, que estão representando tantos que servem, né, de proteção tanto para o musicoterapeuta quanto para as entidades, instituições a que esses musicoterapeutas estão vinculados, né? Então é importante lembrar assim que um bom profissional ele também está vinculado à sua associação de origem, né? Porque isso dá mais respaldo tanto para o profissional quanto para a instituição ao qual ele está respondendo. E para a população que vai receber. População. Né, a gente espera que a partir de agora tenha muito mais música, muito mais arte no SUS, né? Cada vez mais. Como várias outras práticas que a gente vem trazendo aqui ao longo dessa série, você vê, são práticas que têm um custo baixo e que trazem um ganho enorme, que atuam preventivamente também, né? Além de tratar, quer dizer, só tem benefícios de se A musicoterapia, ela tem esse privilégio de poder atuar nesses âmbitos, né? Promoção, prevenção e tratamento. Maravilhoso. Assim. Então, isso é de uma potência sem tamanho. E a musicoterapia já está no SUS, né? Há muito tempo, assim. Agora vem a política para tornar isso muito concreto e potencializar exatamente que o usuário cobre das instituições. Exatamente, né? E ampliar esse acesso, Exatamente. Né? Muito obrigada, querida. Até uma próxima. Eu que agradeço. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Você também pode falar com a gente pela página do programa no Facebook. É só curtir. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá!